Boa noite. Boa noite, pessoal. Só tô dando um tempinho aqui para a Janaína entrar. Pronto. Oi, Tudo bem, tudo bem, Janaína? Janaína? Boa noite, tudo bem? Seja muito Seja bem-vindo. muito bem. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem? Tô, e você, tá me ouvindo? Certinho. Certinho. Então tá bom. Bom Boa dia. noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a importância da cientificidade das questões científicas relacionadas à constelação familiar. A constelação ela é uma técnica muito nova. Então, a gente está num momento de expansão muito grande das constelações. Então, é importante as pessoas que estão nessa área voltar os olhares para a questão mais científica, porque a constelação ela não surgiu de simplesmente uma ideia do Bert, né? Quem conhece as constelações sabe que quem criou foi o Bert Hellinger. Só que assim, ele pautou as constelações em algumas áreas da psicologia. Então, assim, não foi simplesmente, existiu ou ele teve a ideia. Não, através de um estudo, ele trouxe para nós as constelações. Então, hoje se utiliza muita constelação. Só que a gente está no momento que precisa comprovar a cientificidade disso, né? Ou seja, a constelação, ela tem uma eficácia. É um método terapêutico que eu considero breve e que realmente funciona. Então, assim, o meu objetivo foi trazer, trazer né, essa cientificidade para as constelações, porque através da IPC eu consegui desenvolver o meu projeto de pesquisa. Né? Então, o meu projeto de pesquisa hoje fala da eficácia da constelação em algumas partes específicas, né? Que a gente olha no meu projeto para a criança interior. Então, a gente vai olhar para tudo que aconteceu na infância da pessoa quando ela constela, quais são os traumas, quais são as situações que ela carrega com ela hoje, além dos padrões que a gente observa nos sistemas. Então, nós temos isso. Então, através da constelação, é possível trabalhar ressignificando essas situações, né? Então, a gente está no momento com as constelações que é importante trazer esse trabalho de verdade, né? Porque a partir do momento que eu pego um determinado assunto e me proponho a estudar aquilo, eu estou comprovando que aquilo realmente existe, né? Que aquilo funciona. Então, o objetivo do nosso trabalho, né? Porque a Fê está junto comigo nessa, é realmente trazer essa prova de que a constelação funciona. Porque, assim, todas as outras linhas, assim, na área da medicina, na área da psicologia, em qualquer ciência, quando a gente precisa estudar algo, a gente vai para a literatura. A primeira coisa é ir para a literatura. Então, a gente vai ver tudo que tem de assunto e a gente busca artigos para realmente entender e estudar e se aprofundar no assunto. Então, o objetivo de trazer a ciência para a constelação é justamente isso, surgirem artigos que provem que realmente existe, porque assim, nós estamos no momento que a constelação familiar ela está indo para outras fontes, vamos dizer, se misturando com outras técnicas, né? Então, a gente precisa, neste momento, realmente identificar o que é o científico, o que eu consigo comprovar com essa técnica. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar, perguntar aqui. A Valquíria está dando boa noite. Oi, Valquíria. Então, a princípio é isso. E o meu trabalho, ele vem falar dessas duas situações que eu falei inicialmente, que é criança interior e a abordagem do padrão no sistema familiar. E assim, o meu projeto, ele está submetido na Plataforma Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil, ela é um órgão brasileiro
que ela recebe todas as pesquisas de todas as áreas, né? Então, assim, quando a gente se propõe a escrever uma pesquisa, a desenvolver um projeto, escrever um artigo, comprovar uma tese ou qualquer coisa nesse sentido, existe a questão de um código de ética por trás do que você está fazendo, né? Então, nosso código de ética é o desenvolvimento humano, né? A gente está pautado por regras, que essas regras é o que diz respeito ao que a gente vai fazer com as pessoas. Então, assim, essa é uma das situações que eu considero mais importante também. Então, o meu trabalho, ele foi submetido na Plataforma Brasil e ele levou um processo, né? Todo um processo. Então, normalmente, os trabalhos também, eles estão vinculados a instituições de ensino, né? Então, com a FE, eu estou certificando a constelação, a pós-graduação, e eu submeti esse projeto. Então, aí começa todo um trâmite por trás disso, né? Primeiro, eu submeti o projeto, e a Plataforma Brasil encaminhou o meu projeto para um comitê de ética, tá? Então, assim, eu expliquei para esse comitê de ética tudo o que eu vou fazer com os pacientes. Eu tenho que explicar exatamente tudo o que eu estou fazendo, porque eu tô lidando com vidas, entende? Então, assim, qual a técnica que eu utilizo, ela traz benefício, né? Eu tenho que responder isso. Se eu realizar a técnica, acontece alguma coisa com essa pessoa que vai trazer algum mal para essa pessoa, alguma situação que de repente traga um malefício para essa pessoa? Então, gente, a importância de cientificar as constelações é por conta desses motivos, né? Porque, assim, quando um comitê de ética aprova, significa que passou por um processo. Então, assim, existe toda uma norma ética por detrás do trabalho que você está fazendo, tá? Então, assim, quando eu submeti o meu projeto na Plataforma Brasil, eu tive que entregar uma série de documentações, tá? Eu tive que falar para eles do que se trata as constelações, como surgiu as constelações, o objetivo da constelação. Eu tive que fazer um desenho do projeto, né? Então, nesse desenho, eu tive que explicar para eles como que vai ser o estudo, né? Algumas pessoas que estão entrando aqui já participaram, que eu estou vendo que o pessoal está entrando como dado desse projeto. E assim, como eu falei inicialmente, o intuito é comprovar a eficácia da constelação como um método terapêutico, né? Então, lá para o comitê de ética, que aprovou meu projeto, então, assim, é um trâmite que demora alguns meses, né? Eles encaminharam para vários comitês de ética no Brasil todo e chegou até agora o comitê de ética da Santa Casa de Misericórdia de Limeira. Então, o meu projeto, ele já existe, o projeto recebe uma numeração como se fosse um RG, tá? Então, ali você vai ter uma numeração e os dados que eu vou usar no meu projeto, eles vão entrar como os dados que comprovam que realmente aquele método é eficaz, tá? Então, quando eu submeti na plataforma, veio a numeração e agora eu estou na fase final. A fase final que está lá no comitê de ética e a gente está só aguardando essa aprovação final, mas além disso, eu preciso entregar para o comitê de ética um cronograma dizendo assim, quais são as fases do meu projeto. Né? Então, a primeira fase foi a fase de construção, né? Que você constrói todo o escopo, você vai falar o que aconteceu, você vai colocar a hipótese, né? Você tem que explicar qual que é a sua hipótese, você tem que colocar o cronograma, que foi o que eu falei, então no cronograma você vai colocar a preparação do projeto, como que você vai coletar os dados, como que você vai atender essas pessoas. Então, eu tenho que explicar exatamente. Então, o método que eu utilizo é um método online, né? Porque por conta do momento que nós estamos vivendo, da pandemia, hoje em dia nós fazemos a maioria das coisas online, né?
mas eu atendo no presencial também. Então, assim, eu realizo as constelações com os voluntários. Então, as pessoas, para estarem participando do projeto e se tornar um dado, é voluntária a participação, tá? Então, assim, quando a pessoa participa, eu explico para ela como que funcionam as constelações, né? É importante trazer as informações para a pessoa estar ciente de como que funciona, né? Então, eu faço essa parte no início da constelação, eu explico como que funciona o projeto, como que é o método, e explico que ela está participando de um projeto de pesquisa. Então, é importante deixar a pessoa ciente de que ela está participando disso. Além disso, a pessoa ela assina um termo de conscientização, né? Dizendo que o que ela está fazendo aqui, a participação dela é totalmente voluntária. E existem projetos, gente, não sei se vocês conhecem, que são financiados por alguns órgãos do governo, né? Algumas pessoas têm bolsas que, assim, utilizam alguma verba, porque alguns projetos, eles precisam de verba para acontecer, dependendo da área que está inserida, né? Então, o meu projeto, ele está sendo, o custo dele está sendo por mim, assim, eu estou fazendo de acordo com as condições que eu tenho. Então, assim, até essa questão de valores, eu preciso deixar claro para o comitê de ética. Então, lá, quando eu submeti o projeto, eu falei assim, olha, o paciente, quando ele vem fazer a constelação, ele não paga nada. Então, a primeira constelação dele, que ele realiza, e aliás, é uma pessoa por constelação, ela não tem custo. Então, assim, eu tenho que deixar específico a forma que eu se eu estou cobrando ou não do paciente. Mas no caso de pesquisa, não tudo depende de como você vai aplicar a técnica que você quer comprovar. Então, eu expliquei para o comitê de ética isso. E eu estou na fase de coleta, gente. Eu estou na fase assim que o meu número que a gente fala que é o N, né? O meu número para alcançar os dados são 100 constelações, né? E eu estou só aguardando o comitê de ética falar que tá ok com essa numeração. Mas 100 pessoas eu considero um número bom para realmente dar essa ênfase que realmente funciona, né? A sessão em si de constelação. Então, eu estou nessa fase e quando a gente se propõe a olhar com um olhar mais científico, a gente vai ganhando força, né? Eu acredito que quando a gente coloca esse olhar para as constelações, vendo como uma técnica que realmente é uma técnica que funciona, que não é achismo, que não é algo assim, sabe? No sentido de que, por mais que tenha algumas coisas que há semelhança com espiritualidade, com outras técnicas terapeutas, a gente tem algo que pauta muito a gente para comprovar que realmente é científico o processo, né? Se a gente for lá, eu sempre explico para os pacientes que existe a questão do campo, né? O campo morfogenético. Nesse campo fica registrado toda a nossa memória familiar, tudo o que aconteceu. Então, assim, a gente está passando por uma fase que esse campo já é comprovado, né? Então, assim, gente, é muito importante trazer a verdade, sabe? Assim, então, quando a gente se propõe a trazer a verdade de que realmente aquilo funciona, é algo incrível. É algo incrível. Eu vou falar um pouquinho para vocês, porque assim, eu faço a sessão de constelação com a pessoa, explico para ela todo o processo, digo que ela está participando do meu projeto de pesquisa, realizo a constelação e eu entro em contato com ela depois de mais ou menos um mês, né? Porque assim, eu encaminho para a pessoa um questionário, tá? E neste questionário eu faço algumas questões sobre a sensação que ela teve de realizar a constelação. Então, o primeiro tópico que eu estou abordando é a vivência com a constelação.
Então, eu pergunto para ela assim, o que que motivou ela a realizar uma constelação, né? Essa pergunta, ela é muito importante, né? Aí eu questiono, que sentimento que te levou a fazer uma constelação? O que dentro de você despertou a vontade de fazer uma constelação, né? E eu pergunto para ela como que foi a experiência, né? Então eu faço uma questão como assim, como foi a sessão, como que você sentiu na sessão, o que você sentiu na sessão? Gente, a técnica que eu utilizo é a técnica individual com bonecos. Fê, você fala um pouquinho só para ver se tá com eco? Se tá normal? Tô falando, tá com eco? Tá com eco? Agora não, agora tá melhor. Você também pode me questionar, tá? Me pergunta. Então, eu pergunto como que foi a experiência, né? Se foi de encontro com o que ela esperava, se não foi. Se realmente trouxe alguma ajuda para a pessoa, né? E eu abordo com a pessoa, antes da sessão, as leis sistêmicas, né? Não sei se vocês estão aqui conhecem as leis sistêmicas. Então, eu faço uma abordagem, eu explico para a pessoa que toda a movimentação que a gente faz na constelação estão pautadas nessas leis. E explico do porquê que surgiram essas leis também. Certo? E outro tópico que eu estou, assim, estudando, que eu estou observando, é o encontro com a criança interior, né? Então, assim, tem momentos que a gente está na constelação, fazendo a constelação, e a pessoa, de repente, tem alguma sensação, traz alguma coisa que está referente ao que aconteceu lá atrás, né? E muitas das vezes está relacionado com essa criança. Então, eu coloco a criança da pessoa na constelação e faço o trabalho, que é o trabalho necessário de fazer mediante ao trauma ou a situação que você encontra, né? E outra coisa também que eu observo são os padrões que a pessoa adquire do sistema familiar, os padrões nocivos, tá, gente? Porque a gente também tem os padrões que são os padrões bons, né? Então, a gente, assim, tem que observar o que é ruim, né? O que a pessoa repete que é ruim, o olhar o que é saudável e o que não é saudável naquele sistema, né? Então, a partir disso, eu levo a pessoa a ir para a ressignificação da situação. Então, eu pergunto, realmente, você sentiu que você ressignificou essa questão na sua sessão? Então, essa pergunta entra também, tá? E eu pergunto para ela também, como que você se sentiu quando você se encontrou com essa criança? Certo? E aí a pessoa, ela vai responder neste questionário. E depois, eu também questiono a questão de, assim, se ela conseguiu se reconectar com o sistema, se ela conseguiu se reconectar com a vida, como foi para ela ter essa visão, como foi para ela ter a clareza das situações que estavam ali presentes, e se ela sente que consegue realmente ter essa ressignificação. Então, a partir dessas perguntas, que eu vou começar a comparar os dados, né? Eu vou ver quem respondeu o quê, quem respondeu que sim, que não, que talvez eu senti, não senti. Que vai, vamos dizer assim, engrossar, né, o trabalho para levantar o dado. Então, para cada uma dessas questões, eu vou ter um dado levantado. Então, vamos lá, de 100 pessoas, 99 responderam que sim. Gente, olha só, de 100 pessoas, 99 responderam que sim. Então, realmente, o método funciona. Então, é nessa linha que a gente precisa. A gente precisa estar inserido no meio acadêmico realmente, no meio de pesquisa, no meio de... Tem que existir artigos. Gente, na área da constelação, os artigos, assim, são pobrezinhos. Eu percebo que o pessoal do jurídico está muito mais avançado com isso. Porque o pessoal do jurídico, eles estão inseridos realmente com as constelações. Então, assim,
quando eu comecei a estudar a constelação, então é importante, gente. Então fica até um alerta, porque assim, quando eu comecei a estudar as constelações, que eu me interessei, passei por um processo antes, né? Fiz algumas constelações antes, passei por esse processo. E eu procurei um lugar o qual eu me sentisse respaldada também com essas questões. Porque assim, eu já venho de algumas graduações, já estudei, eu sei o quanto isso é importante. E aí, quando eu entrei em contato com a Fernanda falou justamente isso. Olha, você vai ter que fazer a entrega de um TCC, né? Eu falei, ok. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler artigos. E eu falei para a Fefe, eu quero fazer um projeto de pesquisa. Eu quero escrever um artigo sobre a constelação. E aí é onde tudo começou a surgir. Gente, é importante quando... não sei se as pessoas que estão aqui já constelam, são consteladores e tudo mais. É importante vocês terem essa questão, assim, da credibilidade do local que vocês estão estudando, no sentido de que, assim, o que eles estão me oferecendo para eu realmente ser um terapeuta, que eu consiga desenvolver isso baseado no que é realmente a técnica, tá? Então, assim, a gente está mexendo com algo muito importante, que eu considero assim, né? Quando vem um paciente, eu sei que é uma vida que está na minha mão. E, assim, o trabalho de constelação, ele tem uma força muito grande. Então, assim, realmente é uma vida que está chegando na sua mão. Então, é importante ter esse olhar, sabe? Esse olhar de que é uma técnica que você está utilizando que você vai ajudar a pessoa. E se você não utiliza da forma correta, pode ser que aconteça alguma coisa no caminho e a gente não sabe o que pode acontecer de repente. Então, é importante isso. Então, quando eu entrei em contato com a Fê e a Fê falou isso, eu falei, ok, vamos lá. E aí eu senti que eu podia ir mais além, né? Então, assim, eu sempre tive vontade de escrever um artigo científico, só que a minha área de graduação, que eu sou formada em secretariado, não é uma área tão assim de... existe a parte científica, mas não é como é em outras áreas, né? Assim, então, assim, eu fiquei extremamente apaixonada quando eu fui estudando, quando eu fui me envolvendo, e eu me deparei com essa questão de que era possível fazer isso, né? Então, fui estudando, fui conversando com a Fê e a gente foi desenvolvendo o projeto juntas. E, enfim, gente, só que, assim, é um processo muito lindo, assim, sabe? Porque, assim, você vê que as vidas chegam para você e você tá realmente conseguindo exercer aquilo que você aprendeu com responsabilidade, sabe? E, Fê, você tem alguma coisa para falar? Não? Tá dando eco. Jana. Oi? Eu não estou conseguindo participar porque tá dando eco. Ah, entendi. Tá. Então, gente, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre alguma questão, enfim. A gente está aqui para também interagir com vocês, né? Porque eu sinto que, assim, todas as pessoas que estão fazendo parte desse projeto estão contribuindo para algo muito grande lá na frente, né? Porque aí as pessoas vão começar a procurar sobre constelação e vão olhar assim, ó, tem na literatura, entendeu? Tem isso escrito, foi feito isso, então tá lá, ó, realmente funciona, entende? Então, gente, é algo muito importante isso. É algo muito importante mesmo. Porque, assim, fica um registro. O seu trabalho fica registrado, fica comprovado. E existe até outras possibilidades. Depois que você escreve o artigo, você pode entregar para várias revistas, publicar o seu artigo depois. A Enaide está falando, quero ler o artigo depois, é muito importante seu projeto. Claro, eu vou... Na verdade, eu não escrevi o artigo ainda, eu escrevi o projeto, né? Então, assim, eu tô com o escopo, eu posso te
mudar o escopo do projeto, né? E eu tenho todas as fases que a Plataforma Brasil exigiu de mim. Assim, gente, eles são muito criteriosos, muito. Assim, sabe, tem uma sessão que eu tive que explicar exatamente o que eu ia fazer com a pessoa. Eu tenho que explicar passo a passo, sabe? Como que eu vou abordar, como que eu vou utilizar, que ambiente que vai ser, como que eu vou utilizar. Então, assim, eu tive uma sessão só de método, né? E no método eu tive que explicar exatamente o que eu faço com os pacientes, tá? Não, tudo bem, eu envio. Mais alguma dúvida, gente? Ai, obrigada. Ai, Fê, que pena que você tá assim. Você não consegue nem colocar o fone. Ok. Ah, será que é o sinal? Acho que. Eu não sei o que aconteceu. Deu certo. Ai, gente, olha que legal. Um monte de gente subindo o coraçãozinho. Obrigada, viu? Tem um monte de gente subindo o coraçãozinho. Obrigada mesmo. Estou à disposição, tá? Quem quiser entrar em contato comigo para conversar sobre o projeto, quem quiser também participar do projeto, também está aberto, porque eu estou com agora 40 vagas. Já tá, assim, já tô... E fora as que já estão marcadas, então já está indo para a fase final realmente dos dados que eu preciso, né? Então, fiquem à vontade, gratidão por você que entrou aqui, né? É muito importante. Gente, participa do congresso, que tá muito lindo tudo, né? A gente vai ter uma mesa redonda às 18 horas para todo mundo conversar, interagir, a gente se conhecer, né? Trocar assuntos. Então, assim, participem, gente. Está fantástico. Muito obrigada. Tchau. Agora acabou. Ai, Fê, tá acontecendo. Tchau, gente. Obrigada pela participação de vocês, tá? E a gente se vê. Tchau. Tchau.